pessoal aí que está no chat, estamos ao vivo, boa tarde. Hoje vamos falar com a Vanessa, sabe muito sobre meditação urbana, vai ensinar uma opção de coisa pra gente. A gente vai ver a importância da meditação, do yoga no dia a dia. A gente vai falar muito sobre ansiedade, sobre o estresse. Eu estou bastante empolgado porque eu estou bastante inserido nesse mundo. E fala aí, Gão, você aí que é o nosso host que joga a bola pra frente aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, queria dar um oi para todo mundo que está chegando aí. Quem já conhece o canal, quem não conhece, sejam bem-vindos. Hoje a gente está recebendo a Vanessa, como o Rafinha falou, é um prazer enorme. A gente agradeceu para ela aqui, agradeço novamente, que é muito importante cada pessoa que passa por aqui. E queria dizer para vocês ficarem à vontade. A gente tem aqui o canal da Twitch, tem um chatzinho, então vocês podem ficar à vontade para interagir, conversar, mandar perguntas, que a gente vai trocando aqui, pega as perguntas, a gente passa com a Vanessa e sejam bem-vindos. E Vanessa, muito obrigado. Eu vou passar para você dar um oi para a galera e aí a gente começa nosso papo. Oi, gente, obrigada pelo convite de novo, né? Agora, junto com todo mundo. Eu falei para os meninos que não me deixem à vontade, porque eu adoro falar, eu falo muito. Então, enfim, eu venho de uma área de jornalismo também, lá de trás. Assim, sempre fui envolvida com projetos de comunicação, sempre me relacionei muito com as pessoas. Então, se deixar, a gente vai a tarde toda. Mas eu vou tentar trazer todo o foco da meditação, pensamento claro, para a gente conversar e entender um pouco de como é que a gente trabalha, né, com a nossa mente, os nossos pensamentos nessa rotina maluca que a gente vive, Uhum. principalmente de um ano para cá. Perfeito. E a gente começa, né, Rafa, a gente sempre pergunta aqui da Vanessa lá no comecinho. Como é que era a Uhum. Vanessa, da onde veio, da onde é nascida? Porque também tem pessoas aqui do Brasil, de Sim. outros lugares, então, de onde você veio, como é que era a Vanessa mais nova, uma criança, adolescente, Você era se já mais. tinha, né, algum contato com essa Sim. área de meditação ou não, tinha alguma influência? Você era mais introvertida, extrovertida? Na escola era aquela criança que ficava mais quietinha estudando? Você era criança que era mais energética? Como é que era esse passado? Bom, eu tenho 41 anos, né, gente? Então, assim, essa memória, assim, Vanessa, lá pequena, precisa voltar bastante. Mas eu sempre fui uma criança muito, muito introvertida, assim, quieta. Eu sempre gostei muito de ler, enfim. Quando eu era criança, ainda tinha muito lance das pessoas irem às bibliotecas, né? Então, Bons assim, tempos. eu lembro que eu ia muito para a biblioteca e fazia pesquisas em livros. Eu sempre tive muito fetiche pelo objeto livro. Tanto que uma das minhas formações de pós-graduação foi em literatura. Então, eu sempre fui muito envolvida com o universo das narrativas, sabe? Aham. Num ambiente sempre num timing mais tranquilo, mais suave. E se pensar nisso, nunca pensei nesse ponto de vista, mas pode ser um link para todo esse processo narrativo que eu vivo hoje, de entender essas histórias que as mentes das pessoas contam, que o corpo das pessoas traz, né, ao longo da semana. Sempre fui muito envolvida com isso, mas num tempo muito mais tranquilo e suave. Nunca fui uma criança, sabe, agitada, que subia em árvore, que sempre Mas mais do meu espaço interior. Lá já aqui, gente, desculpa. Sem nada, relaxa. problemas, sem problemas. Já era uma pessoa muito observadora, assim, de, tipo, observar o jeito das pessoas e tentar entender de alguma maneira? Sim, sim. Sempre fui a que ouvia bastante. Até porque eu venho de uma família, eu sou caçula. São 7 filhos. Os meus Caramba, pais Caramba. 7. adoeceram. E eu sou caçula temporânea, assim. Então, eu sou muito mais nova que os meus irmãos. E numa família, nos irmãos, assim, somos 6 mulheres e um homem. Então, Caramba. gente, as minhas irmãs sempre falaram muito. Então, sobrou para a Vanessa Aragão aprender a ouvir. Você chegou já tinha, né? E caçula sofre, hein, eu falo por conhecimento próprio. Pois é. Então, assim, eu sempre. Acho que eu fui treinada para isso, de um jeito, minhas entrelinhas. Eu fui desenvolvendo essa aptidão de ouvir as pessoas, de ter um tempo mais reservado, de observar, como você falou, sabe? Mas isso tudo foi, né? Se falar meditação é uma coisa muito nova. Então, eu acho que isso foi se consolidando, né, no meu inconsciente, o meu jeito, e um dia a coisa floresceu. Sem ter uma Legal. forma linear também, né? Uhum, Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que assim, você não liga um botão e fala, bom, então agora eu vou fazer isso. uhum. Às Sim, vezes acho que você vai se lançando e se abrindo para a sua trajetória e as coisas vão aparecendo e ganhando forma, sabe? Se Sim, a gente ficar sim. muito preso naquela coisa da segurança, não é que você não possa fazer planejamentos, mas
às vezes não tem jeito, você planeja e acontecem coisas e muda tudo. Então, se você está aberto para as experiências, e se você sabe quem você é, isso vai aflorando e vai ganhando corpo. E quando você surpreende, cara, como assim eu sou professora de meditação? Que dia eu pensei isso, sabe? Enfim. Sim. Fala aí, Igor, pode Não, falar. pode falar, Rafinha. Não, é que eu ia falar justamente se com 7, né? Já foi uma infância bastante agitada, né? Por mais que você fosse uma pessoa mais introspectiva, né? Que você falou, mais de ler livro, eu imagino que com 7 devia ser uma casa sempre cheia, sempre muito animada, sempre, não me entenda mal, mas confusão o tempo todo, né? Então já foi desde o início o caos, né? Sempre foi o caos. Mas assim, caos não sobre dividir espaço com os irmãos, porque Uhum. eles eram muito mais velhos, então já não tinha mais essa coisa. Assim. Muitos meus irmãos já nem moravam na mesma casa que eu, né? Diferença muito grande de idade. Mas um caos de ter uma vida meio coletiva, sabe? Sim. Tipo, você aprende a compartilhar na marra. Então, ainda mais numa casa com muitas mulheres. Você compra uma coisa e fala, isso é meu. Não tem essa. A pessoa chega e na sua casa, você não tem, ela usa e vai embora. Passei uma vida sofrendo com isso até o dia que eu aprendi. Bem, é só uma blusa, é só uma roupa, é só. Desapego Você também, vai né? entendendo que você não muda as pessoas, né? Você muda a sua relação em relação à experiência que está acontecendo. Perfeito. E quando você começou ali na colégio, e aí foi pro lado ali do ensino médio, né? Que a gente começa a pensar o que vai fazer da vida, tem toda aquela pressão que é passado para adolescente de decisão, como é que vai e tudo mais. O que vinha na sua cabeça naquele momento? Qual foi a opção que te chamou a atenção? Se você tinha algo em mente ou vários? Porque assim, a minha experiência foi de muita confusão, né? Eu sabia que eu queria ir para uma área de exatas, mas eu não tinha muita certeza do que, para onde, como. E aí, como é que foi isso para você? Eu acho que é sempre difícil, porque a gente é muito novo nessa época para tomar uma decisão, né? E graças a Deus, eu acho que hoje isso mudou, porque a gente está mudando um conceito de trabalho, de profissão, né? Tudo mais difuso, fluido. Mas ainda assim, dependendo do que você faça, você vai fazer um vestibular, vai seguir um processo educacional aqui no Brasil. Mas eu, apesar... Eu estudei no mesmo colégio a vida inteira. Eu estudei no colégio de freira. Caramba. E aí, os meus amigos sempre foram pessoas muito do rock and roll, mas que sempre foram muito gênios, assim, sabe? Tanto que os meus amigos todos fizeram física, biomedicina. Nossa. Então, assim, eu estudava com essa galera desde a infância, só que eu decidi que eu queria fazer jornalismo. Caraca! Porque eu sempre fui apaixonada por histórias, por literatura, por letras, enfim, por essa relação com as pessoas. E aí, para mim, nunca foi uma grande questão. Na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida se eu ia fazer jornalismo, se eu ia fazer economia, mas sempre ali naquela caixinha de humanas. Entendi. E eu acabei fazendo jornalismo num ano em que estava muito concorrido fazer. Então, era praticamente a mesma proporção se você fosse fazer vestibular para medicina. Caraca! Isso foi em 99. Não, o Então, jornalismo estava super em alta, estava bombando pra caramba. muito. E tava começando essa coisa da internet, sabe? Tipo, e aí eu passei para PUC, tive uma bolsa, fiz faculdade lá e foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Assim, os meus amigos são meus amigos até hoje, quase 20 anos de amizade. Enfim, foi uma experiência incrível. Mas eu nunca tive essa dúvida, sabe? Então já era algo que estava meio direcionado, né, na sua cabeça. Totalmente. E beleza, na época do jornalismo, aí você começou a atuar, já atuou em que parte como jornalista? Como é que foi essa inserção? Até antes de chegar, né, vamos entrar na meditação mais pra frente, aí como é que isso entrou na vida? Cara, quem vê de fora, assim, acha que a minha trajetória não faz nenhum sentido. Eu acho que ela faz total sentido, tá? Se você pensar por um ponto de vista de narrativa, eu acho que faz total sentido. Porque, no fundo, eu acho que eu sou uma grande contadora de histórias, uma leitora de histórias. Então, assim, fiz jornalismo, eu trabalhei com assessoria de imprensa, assim como muita gente que faz um processo de seleção para a área de comunicação da faculdade, a PUC, como é muito grande, né, teve uma estrutura de TV, de jornal, de não sei o que. E aí eu fui trabalhar na área de assessoria de imprensa fazendo estágio.
E aí conheci muitas pessoas, então você roda, né, toda a universidade para procurar histórias e de que maneira você divulga o que está acontecendo ali. De lá eu fui para uma área da PUC paralela chamada Instituto Gênesis. E lá eu fiquei alguns anos, eu acho que foi a base para quem eu sou, porque é uma área de empreendedorismo. Então, se legal. pensar que em 2000, eles têm um centro que é tipo uma referência, né? Em 2000 não se falava também muito sobre isso, de empreendedorismo, de incubação de empresas. Então, eu era da área de comunicação e a gente tinha um método de trabalho em que eles fortaleciam muito a nossa autonomia, a nossa capacidade de tomar decisões, ser um empreendedor, mesmo trabalhando na comunicação e não numa empresa incubada, né? E aí eu conhecia muitas pessoas também de várias áreas, de cultura, de tecnologia. Eu escrevia sobre elas. Que legal. Eu escrevia sobre pessoas. E de lá eu fui para o mercado, fui trabalhar na Petrobras como jornalista, editora de revistas, fiquei alguns anos. Aí eu tinha uma equipe muito nova, tipo, sei lá, eu tinha uma equipe de 8 jornalistas pelo Brasil todo. Caramba. Porque eu vim de um lugar que plantou essa sementinha de uma autonomia, de você ter segurança para tomar decisão, sabe? Sim. E aí a coisa foi. De lá eu fui trabalhar numa agência, fui fazer campanha política. Que legal. A primeira vez que o Eduardo Paz ganhou a eleição, né, que foi histórica ali contra o Gabeira, eu estava na equipe dele. Caraca, que legal. Legal, Eu que era jornalista experiência. dele, da campanha. Como foi essa experiência? Foi uma coisa muito diferente ou você pegou muito conhecimento de que você já tinha e aplicou ali? Cara, na verdade eu entrei para trabalhar. A gente estava começando a falar sobre podcast, né? Que maneiro. Caraca. Que maneiro. E aí era todo mundo tentando entender. A gente estava vendo muito daquele exemplo da campanha do Obama, sabe? Então, eles estavam pegando muita referência do que tinha sido feito lá para fazer aqui. Realmente, quando você trabalha em campanha que tem grana, né? Eles pegam os melhores profissionais do mercado, falam, cara, você. Não que, enfim, tô dizendo que eu era melhor profissional do mercado, não, mas tipo, os diretores, os cabeças. Tava com moral. São pessoas muito fodas, né? Pegam essas pessoas, você vai morar ali, né, numa imersão num polo de filmagem por X meses e tem folga uma vez por semana. Muita pressão. Nessa época, minha mãe ficou doente e veio falecer. Caramba. Então, foi um processo muito difícil e que eu estava mergulhada nesse trabalho, então, de alguma maneira, ele me ajudou a passar por esse luto, por essa perda, né? E eu comecei, né, como uma jornalista e tal, e aí acabou o quê? Que eu sempre me relacionei muito bem com pessoas e descobri histórias. E aí eu acabei colando na galera de TV e a gente criou uma ferramenta que chamava assim, Fale com o Eduardo. Que maneiro. Ou seja, eu era moça, as pessoas mandavam e-mails, gente, era e-mail, tá? As pessoas mandavam e-mails com dúvidas e perguntas sobre coisas da campanha. E aquilo deu tão certo, o meu trabalho passou a ser conversar com pessoas online o tempo inteiro. Então, eu tive que ter uma equipe, porque eu não dava conta, eu falava com 300 pessoas por dia. Caramba. E aí, desse lugar, virou um celeiro de personagens. Então, a galera da TV pegava referência, sabe? Quem vai fazer um programa essa semana? Eu preciso de um perfil, de uma mulher assim, de um homem assim, de um jovem assim. E aí, meu trabalho era falar com pessoas online, sabe? E falar sobre campanha, sobre plataforma. Enfim, apesar de todo o impacto e peso que se tem de fazer campanha, né? Que é difícil. Enfim, a gente... Aqui no Brasil tem uma referência meio pesada, né, sobre política e como é que se faz política. E na época tinha um pouco isso, né? Eu acho que quem faz muita campanha não fala muito sobre isso. Acho que deixa ali meio escondidinho, guardado. Eu também confesso que eu não falo muito sobre isso. Mas enfim, tá contando a minha trajetória e realmente era muita pressão. E eu vim disso, né? Sempre lidei muito bem com esse tipo de experiência. E aí, de lá, eu fui para a agência trabalhar com as contas da Secretaria de Educação, como jornalista, escrevendo 2 revistas para eles. E foi incrível, porque eu adorava. Eu já tinha feito pós-graduação em literatura, né, uma especialização. E de lá, eu caí no audiovisual. Fui trabalhar na Conspiração Filmes, que é uma das maiores produtoras, né, do Brasil, assim. Como pesquisadora, curadora de imagem. Fui para ficar 2 semanas, era para fazer um filme sobre a África contemporânea, para um filme
para arrecadar fundos para uma ONG em Nova Aham. York. E eu fiquei 7 anos. Nossa. Caraca, que incrível. Pois é, Isso foi é assim. muito incrível, né? Essas conexões que a vida faz, né? Porque uma simples ação que você teve, uma oportunidade que surge, que você diz um sim e aquilo ali abre um caminho que você talvez nem esperava, né? Nem imaginava. Exatamente. E aí eu estava ali com um olhar de procurar e contar uma história a partir de imagens, não mais escrevendo. E deu super certo. Eles me chamaram para fazer produção de um filme que ia rodar o Brasil por 8 meses. Eu nunca tinha feito isso. Falei, top. E aí eu tinha que ficar pesquisando personagem, que Aham. aí eu estava mais confortável. E aí a coisa foi rolando, você vai na confusão, vai fazendo um monte de coisa, apaga incêndio, não sei o que, roda o Brasil, viaja. E aí foram muitos anos de... E eu fui mudando de cargo, eu fui para uma área mais executiva. Mas sempre fiquei com um pé com a galera da criação, porque eu sempre vim dessa área, então eu sempre naveguei muito bem por todas as áreas. Talvez isso tenha me ajudado nesse trabalho de gestão de produção executiva, sabe? Uhum. E aí, enfim, nos últimos anos, eu fiz a gente fez algumas exposições para a inauguração do Museu da Manhã. É legal. Na época, foram 2 anos de trabalho. Eu sempre fiz projetos grandes, assim, sabe? Nunca fui Uhum. de fazer projetos curtinhos. Depois eu fiz os projetos da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Doc, Nossa. sobre quem segurava a tocha e os filmes da cerimônia mesmo. E aí eu entrei num pique de estresse muito grande. Porque É isso que eu ia falar, porque o ritmo já é outro, né? Oi? O ritmo aí já é outro também, né? Sei lá, mais de 12 horas por dia sem guarda-roupa no trabalho, né? Caramba. E você passa a ter um estilo de vida muito, muito junkie, sabe? Porque não Aham. tem como dar conta. Você trabalha até tarde, então você começa a trabalhar tarde. Se você trabalha tarde, você dorme tarde, você não vive a parte da manhã. Você acorda, exausto e vai pro trabalho. Aí de Uhum. lá fica até tarde, tá cansado, vai para um bar, né? Enfim, ficar com seus amigos e vai Sim. dormir, acorda. Então você, sei lá, ganha peso, suas relações ficam comprometidas porque você não tem tempo. E aí um belo dia fiquei num estresse muito grande e falei, cara, eu preciso ir embora, tá tudo errado. Isso, Aí acharam isso que eu era tava dando uma na. crise nervosa, né? E era Aham. verdade. Isso era na Conspiração Filmes, né, Vanessa, esse momento? Isso. Entendi. E aí você ficou Aí eu muito decidi. nervosa, diga. Aí eu comecei, sei lá, acho que eu fui numa livraria um dia, achei um livro de um lama chamado Lama Michel. Ele é um lama brasileiro que mora na Itália. E era um livro de cartas dele com a mãe, que é psicóloga, falando sobre tudo, né? E eu Uhum. achei aquilo fascinante, aquela conversa. Aí comecei a procurar, ele já tinha YouTube, comecei a procurar as meditações dele, e aquilo foi me dando um corpo para aguentar o estresse, para aguentar a minha frustração, o não saber o que fazer, né? Tipo, eu preciso estar num lugar, e como é que eu lido com a minha angústia, com o meu desconforto, com toda essa confusão, né? Você não... Sim, sim. Ai, sei lá. Eu não podia, na época, acordar de meu pai, então eu não vou mais fazer nada disso. Exato, exato. Pode E aí você ser. vai aprendendo, ganhando um corpo emocional ali para começar a meditar, aprender a se distanciar desses pensamentos que te enlouquecem, para ter reações que te permitam estar ali com menos desconforto, né? E aí eu resolvi assistir um TED uma vez de um cara que criou o Headspace, que é um Nossa. app super conhecido. E eu Uhum. lembro que ele falou assim, não, eu, sei lá, tinha a história dele, ele falou, não, aí eu resolvi ir na fonte. Fui lá morar com os monges. Eu morei 6 meses, mas eu acho que bastavam 2. Eu fiquei com isso na cabeça. Comecei a fazer conta. Eu falei, gente, será que eu tenho dinheiro pra fazer isso também? Aí eu sei com uma amiga também, que era produtora e tal. Ela falou, Vanessa, deve ser muito barato fazer isso. Eu falei, não tenho dinheiro, não sei o quê. Cara, realmente é muito possível. Aí eu decidi que a única coisa que eu queria era me demitir e ir morar com os monges. Que Caraca! decisão. Caramba! As pessoas, não, ela tá muito nervosa, ela tá numa crise de estresse. Tô, gente, mas eu tô falando sério. Aí eu me demiti, sei lá, me demiti em março e só fui embora em outubro. Caramba. Mas aí pra mente dá um check, né? Você resolveu aquele conflito. Sim. Por quê? Porque eu descobri um lugar no Nepal que tem um curso de formação desde a década de 70, que eles sempre recebem pessoas do mundo todo em novembro. É sempre só novembro. E você passa um mês morando lá, sem celular, sem jornal, sem TV, sem nada. Independente se você já teve alguma experiência ou não.
Você faz um processo de seleção Ah, tá. e aí você não sabe se vai ser aprovado ou não. Aí eu fiz a louca, eu falei, quer saber? Eu vou comprar uma passagem, se eu for aprovado ou não, eu vou pra lá de qualquer jeito. Nossa, E aí eu comprei uma passagem, me demiti, e o resultado só saiu em agosto. Deus. Nossa. É muito louco, gente. Muita coragem, né? E aí eu fui. Fui pra Índia primeiro, porque uma das minhas melhores amigas estava morando na Índia com o marido, a brasileira e tal, por questões de trabalho. E aí eu juntei um grupo de amigos de infância, desse colégio de freira que eu estudei, e nós fomos para a Índia, 4 pessoas, visitar essa amiga. E aí de lá eu fui sozinha pro Nepal depois. Então Ah, tá. Eu ia perguntar se eles tinham ido com você pro. ela foi me buscar quando acabou a minha formação. Ah, tá Que bom. tem um piquenique, você pode receber amigos. Falei, gente, é muito básico, né? Você tá lá no alto do Himalaia. Aí hoje é um dia que eu posso receber amigos, né? What the fuck? Tipo, amigos eu vou receber no Himalaia. E aí ela foi com o marido, foi incrível. E E aí, quanto tempo esse período que você ficou lá? olha, essa primeira viagem eu fiz 3 meses. Então, Mas no monastério foi 1 mês. Caramba. e como é que é, Vanessa? É treinamento de meditação, autoconhecimento? Como é que é? Tem É, leitura? Não faço ideia, curioso. cara, você tem um programa, né, que você com uma agenda que você cumpre. Na época que nessa primeira vez, eu já fui mais uma vez. Na primeira vez que eu fui, acho que eram 200 pessoas, assim, do mundo todo. E aí é fascinante, sabe? Você vê desde, assim, enfermeiros, psicólogos, advogados, professores, produtores, né, como eu, pessoas do mundo todo querendo aprender sobre filosofia da mente, sobre como é que essa caixa preta funciona, né? Sim. E aí você tem uma agenda diária. A gente trabalha muito, tudo precisa de disciplina, né? Para Sim. que se consolide. Por quê? Porque no fundo, não é, por mais que você esteja dentro de um monastério, tenha um viés filosófico, religioso, tudo é para blindar a sua mente, para você descobrir que você pode sim fazer as coisas. Mas que para isso você tem que encarar algumas mudanças de rotina, de hábito, e para isso você precisa de disciplina. E quando você descobre, se fortalece a sua mente de um jeito que você fala assim, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Sim. Então, era um programa que, sei lá, você acorda 5 e pouca da manhã, e aí você vai meditar, aí depois você tem café da manhã, aí depois você tem a primeira bateria de estudos, né? De estudos filosóficos. Aí depois você para almoçar, aí tem um tempinho livre, tipo, para ler, para se exercitar, para lavar roupa, sei lá por quê. Depois você tem de novo estudos durante a tarde, aí vai para a meditação. Pela segunda meditação, depois você tem o seu jantar, vai para a terceira meditação, e aí você vai dormir tipo 8 e pouca da noite. Então, assim, são 3 horas de meditação por dia e umas 5 horas de estudo. Caramba, que legal. E, E que imersão deve ter sido, né? e, Principalmente a primeira vez que você foi, né? É sempre muito desafiador. Enfim, a vida vai te colocando e que em eu ia lugares, experiências complexas, como sempre, como se fosse a primeira vez. A Sim. segunda vez foi bem difícil também. Você, Não é fácil. você tinha já alguma experiência em meditar, ou, Vanessa, até ir pra lá, ou Ó, ainda tem não? o YouTube Coloma Michel. Entendi, mas quando chegou lá, como é que foi pra sua cabeça? Teve barreira pra sentar lá e meditar? Foi de cara? Você conseguiu se adaptar? Como é Não, que é isso? não é um filme da Julia Roberts, gente. Cara, eu me deparei com. Você, você descobre coisas, né? Aham, Na primeira vez que eu fui, eu me deparei com uma raiva muito grande. E aí eu acho isso interessante, porque a gente aqui no Ocidente, né, tem uma capa assim de. A gente não quer ser raivoso, né? A gente não fala ah, sobre raiva. Raiva entra ali num campo meio escuro. uhum, Quando a gente trabalha com estuda sobre meditação, a gente aprende que assim, sentimentos são só sentimentos, sabe? sim, Raiva é só raiva, felicidade é só felicidade. Nada de. Tudo isso é impermanente. Então você pode estar raivoso. Não significa que você é uma pessoa raivosa. Porque isso é, é impermanente. Só que a gente não sabe disso, né? Então, meu Deus, eu sentia muita raiva. ah, Eu cheguei, eu sentia muita dor, né? Você fica sentado 8 horas por dia.
Meu joelho doía, minha lombar doía. Eu tava vindo, gente, não foi na segunda vez. Eu tava vindo de uma vida junk, Sim, né? De sim, sim. trabalho 14 horas por dia, de sem fazer atividade física, de me alimentar mal, Deve ter tomar sido um muito Outro choque ritmo, café. pro né? corpo e pra cabeça, né? Um choque bravo. Então eu sentia muita raiva, porque eu tinha dor. O monge que orientou a nossa formação nessa primeira vez, ele era muito tradicional, sabe? Muito sério, era um alemão que foi formado na Índia, tinha muito conhecimento e era tímido. Então, gente, era um saco. Eu tinha raiva dele, eu tinha raiva de todo mundo. Tinha uma mulher na minha frente que ela roubava as almofadas das pessoas. Cara, se todo mundo chegar no Gompa, que é o templo, se você usar uma almofada, vai ter almofada para todo mundo para você sentar. Até 2 almofadas tem. Não dá para você sentar em 4 almofadas, amor, porque aí eu não sento em nenhuma, entendeu? E aí ela roubava a almofada das pessoas e eu sentia raiva dela. Nossa. Um dia que ela roubou a minha, eu falei, vou fazer um escândalo nesse lugar. Como é que eu vou reagir? Não fiz nada. Aí quando a gente fazia, tem uma época que você faz um voto dentro de uma coisa mahayana, são uns 10 dias em que você só faz uma refeição por dia. Para essa coisa da blindagem da mente, para trabalhar o seu apego à comida também. Assim como você fica em silêncio, para trabalhar o seu apego à fala. E aí, só que nada tinha proibido. Então, assim, o restaurante do monastério ficava aberto, porque é um lugar aberto à visitação. É um lugar que faz parte da comunidade. As pessoas podem ir subir a montanha para ir para lá. Então, se quiser, você fez um voto, você não come, mas se você for sentar ali e pedir uma porção de batata frita, não vai acontecer nada, né? E como é na vida, é sobre você decidir que você vai seguir isso ou não. Então não tem nenhuma proibição, não tem nada fechado que você não possa comprar. Ela ia lá, a gente passou fome, bicho. Ela ia lá, ela sentava, e ela comia. É Sério? mesmo? Caraca! Filha da puta. Ela não era uma infiltrada, não, pra gerar esse sentimento em vocês? Ah, meu Deus, eu odeio essa mulher. E eu sentia cada vez mais raiva. Eu falei, cara, tá muito ruim isso aqui. O que eu vou fazer? Porque olha de onde eu saí. Eu tô aqui no topo da montanha. Tá muito ruim esse negócio. Aí eu fiquei. Falei, cara, tá bom. Aí, não lembro, deu um clique assim. Aí eu acho que eu comecei a tentar olhar o meu professor, o monge de formação, de outra maneira. Eu comecei a tentar ter compaixão por ele, sabe? Tipo, esse cara tem tanto conhecimento, tá falando aqui para um bando de ocidental que não sabem nada. E ele tá tentando traduzir isso da melhor maneira possível. E aí eu passei a ficar um pouco mais enternecida por ele. Aí ele parou de me incomodar. Aí o meu joelho parou de doer. Aí eu comecei a fazer uns movimentos tipo yoga, assim. Que eu já tinha feito yoga muito no passado. Aí na sobrevivência você lembra, né? Aí meu joelho parou de doer. Aí eu falei, cara, deixa ela lá com meus 20 quilos de batata frita dela. Tipo, ela tem uma compulsão por comida, coitada. Sim, E aí foi o sim. jeito, assim, eu entrei num nível de julgamento interno, mas foi o meu jeito de lidar com aquilo na época para diminuir o meu sofrimento em relação a como as experiências me afetavam, né? Sim, E aí eu fui dissolvendo. É isso, a gente chama. Você vai dissolvendo e vai se incrível. inserindo. E quando você começa a fazer o jejum, né? Os primeiros dias eu tinha muito apego à comida também. Nossa, difícil isso, hein? Eu sentia muita raiva por isso. Mas depois do terceiro dia, tive uma clareza, uma leveza. Porque se você pensar, a gente usa muita energia do nosso corpo para digestão, né? Então, Eu se já não você sabia. para de digerir as coisas assim, de comer tanto, você fica com energia. Entendeu? Você Uhum, fica leve. Se você passa os primeiros dias, que é muito ruim, uhum. cara, se você não tem nenhum problema de saúde, né? Enfim, que possa fazer um semi-jejum acompanhado, cara, te dá uma clareza, te dá uma felicidade, te dá um êxtase, dá um barato muito louco. Sim. Essa é a verdade. E você começa a ficar feliz. E aí você Aham. limpa. Tudo isso que é denso, parece um papo louco, mas assim, é real, é Eu físico, entendo. Sim, sim. acontece. Aham. E Porque aí isso é fica tudo coisa leve. interna da cabeça humana, né? Do nosso corpo é muito maior do que a gente imagina, né? Sim. Ele tem um poder absurdo que a gente não tem ideia. Principalmente vivendo essa vida louca aqui na selva de pedra, né? Que a gente costuma falar. Esse ritmo insano que a gente tem, né? É. E aí você percebe que, cara, tudo aquilo faz sentido mesmo, sabe? Todas aquelas. Eu poderia. Eu decidi lá fazer um voto que a gente chama de refúgio, que é para virar budista, mas você não é obrigado.
mas aquilo mexeu tanto comigo, sabe? A experiência, todas as meditações, eu tive um impacto e eu percebi uma transformação tão grande na minha ansiedade, na minha raiva, nos meus apegos. Uhum. Eu falei, cara, assim, é empírico, não é um papo furado, não Claro. é religioso, não é dogmático, é porque Uhum. tem pecado, tem culpa, não tem nada disso. É você com você, Sim. ação e consequência, sabe? E aí eu decidi virar budista lá, e fiz toda a cerimônia, e saí de lá, depois fui pra Europa, pra dar uma pesquisada nisso tudo e tal, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da vida quando eu voltasse pro Brasil. Não, e até eu ia te perguntar como é que foi essa volta, digamos assim, pra sociedade, né? Essa coisa urbana de ser. Como é que foi esse primeiro impacto? Porque eu entendo que Foi lá muito você se conectou e tudo. Mas e a volta? Como é que é isso? Pra cabeça também entender, né? corpo também, gente. A gente se Exato. desconecta muito do nosso corpo, né? Uhum. De um jeito muito prático. Eu saí de lá e eu voltei pra Índia, né, com essa minha amiga e o marido, depois eu fui pra Europa sozinha. Gente, era Natal. Caraca. Frenesi de compras. Eu fui para Caramba. primeiro, eu saí de um monastério e fui para Amsterdã. Olha lá. Não, erro número 1, não faça isso. Não faça isso. Eu fui para Amsterdã, fiquei num hostel, dividia quarto com as pessoas, todo mundo em outra frequência, obviamente, né? Todo mundo Uhum. Exato. jovem, Natal, todo mundo louco. E eu tava num ritmo que eu acordava 4 horas da manhã. Nossa. E aí eu tinha que ficar quietinha na minha cama. E as pessoas estavam chegando. E eu falava, cara, como é que eu vou meditar? Eu ia pro banheiro. E aí ficava lá, sei lá, respirando, tentando. Foi um choque. E aí você tentava comer e não conseguia, porque você veio de 10 dias de um semi-jejum. Então você tem dor de barriga, literalmente, né? O Sim, corpo sim. passa a comer muito menos. Então, gente, foi um erro absurdo. E você andava na rua, eu tava num outro timing. Falar, você fala num outro ritmo. Porque se a sua cabeça tá pensando de um jeito mais tranquilo, a sua fala é mais lenta, Sim, sim. naturalmente, né? Uhum. E aí, assim, pessoas correndo pra lá e pra cá, compras e compras e compras, e você andando na rua. Gente, que Não, coisa acelerada, que apego, que coisa vazia. eu fico imaginando que, sei lá, o barulho deve incomodar, o ritmo frenético das pessoas, tudo deve. Porque pra gente que já tá assim, tem horas que dá um. Sabe, tipo, ah, não aguento mais isso aqui. Imagine quem vem de um local que tá totalmente oposto a isso, né? É. E pra essa realidade de Amsterdã, né? Que é uma coisa. Enfim, movimento de pessoas pra lá e pra cá e tudo acontecendo. Caramba. Não, isso que você falou do barulho me acompanha até hoje, assim. Eu virei uma pessoa muito sensível a barulho. Uhum. Tanto que na pandemia, eu, enfim, me mudei e tal, e fiquei muito tempo procurando uma casa que, pra mim, tinha que ser muito silenciosa. Eu Uhum. achei por um milagre uma vila, ó. Tem Aham. passarinhos. Mas eu procurei muito, porque o barulho, ele me incomoda profundamente até hoje, sabe? Eu fiquei muito sensível a isso. De lá eu fui pra Paris, eu lembro que foi essa coisa da volta, né? Da Paris. Eu falava, gente, que desperdício. Eu tento comer uma bomba de chocolate e tenho dor de barriga. Nossa. Ai, que absurdo, sabe? Aí tentei levar pro bom humor, assim. Sim, sim. Mas foi muito agressiva a volta. E eu voltei logo pro Brasil também. Voltei para cá em outro fuso, né? O Nepal são acho que 9 horas de diferença daqui pra gente. Caramba. Eu acordava 4 horas da manhã, tá todo mundo dormindo, ir pra praia meditar, aí eu vi o dia nascer, enfim, aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Me chamaram para voltar pro meu antigo trabalho. Eu falei, não tem condições de fazer isso, Como é que gente. volta, né, depois disso? Não tem como. Não tem como voltar, cara. Aí foi aquilo, né? A gente tem que se. Cara, parece muito um papo muito místico, holístico, mas não é. A gente tem que confiar no nosso percurso e ir para as experiências, sabe? Aberto. Sim. Então, eu fiz um planejamento financeiro para fazer isso por um tempo. E aí, como eu sempre trabalhei com literatura, com contação de histórias, eu trabalhei com muito projeto social, contando história para criança. Eu voltei para o Brasil e eu li no jornal que o Acnur, né, que é o braço da ONU que trabalha com refugiados, estava abrindo um processo de seleção para voluntariado, porque eles estavam com um problema assim. Os refugiados que vêm do Congo,
eles não estavam conseguindo se inserir economicamente porque eles não aprendiam português. Então, por quê? Porque eles não tinham com quem deixar os filhos para frequentar as aulas de português que o Acnur oferecia. Então, eles montaram um projeto de contação de histórias para as crianças filhas dos refugiados do Congo, enquanto eles tinham aula de português, lá na UERJ. Nossa, que legal. As salas. E aí eu falei, não tô fazendo nada, eu sempre fiz esse trabalho mesmo, vou lá. E aí eu fui passando, porque eles fazem uma seleção muito criteriosa, né? Assim, muito projeto social que tem uma seleção criteriosa, é porque a gente lidar com essa vulnerabilidade das crianças é uma coisa muito séria. Então, a gente às vezes critica, nossa, mas eu tô querendo ajudar, tem que passar por um processo de seleção. Tem. Porque a gente tem que saber se a gente está bem de cabeça para fazer. Então, foi uma seleção que durou um tempo, e eu fui para a final, aí fui para uma entrevista, e aí foi um papo assim, mas então, o que você estava fazendo antes disso? Eu falei, eu estava morando no monastério, eu contei toda essa história. Aí falaram, nossa, mas isso é incrível. Então assim, a gente tem 3 horas, era um grupo que estava sendo escolhido, né? Eu acho que mais 3. Você não quer usar parte desse tempo que a gente tem para ensinar meditação para essas crianças? Nossa, que incrível. Incrível. Gente, eu sou Ares Culhão, né? Aí eu falei, assim, a pessoa que vem de campanha política, tensão, segurar a pressão. Eu falei, claro. Aí eu fui embora e falei, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca ensinei meditação pra ninguém, quanto mais pra uma criança refugiada. Que loucura, como é que vai ser esse negócio? Mas eu fui. E aí eu fui aprendendo, de acordo com o meu feeling, a me abrir, né, pra essa... A gente chama de um estado compassivo, uma empatia, olhar para aquelas crianças. Porque eu já tinha experiência trabalhando com criança. E aí eu comecei a adaptar a meditação para criança. Muitas não falavam português, eu não falo francês, então a gente se entendia na língua do amor. Com desenhos. E fiquei 1 ano. Foi muito duro, porque elas vêm muito fragilizadas, né? Pensar que essas crianças, esses pais vêm escondidos em barcos. Não sabem nem em que país eles vão chegar, porque é muito no escuro, né? Quando eles querem atravessar, eles não sabem que país eles vão. Qual o país vai aceitar, né? Também tem muito disso. Né? Exatamente. Tem um atravessador, você paga uma grana, dá o seu passaporte, não sei o quê, e aí, quando vê, se descobre que vai para o Brasil. Muitos não queriam nem vir para o Brasil. Porque se você pensar a condição de refúgio, você está falando de pessoas que tinham um emprego, tinham um trabalho, né? Não é aquela pessoa que está ali fudida, entendeu? Então, assim, sei lá, você pensar nos sírios, né? Professor universitário. Muita gente já tinha a vida feita, né? Aí vem pra cá, não quer vir pro Brasil. Aí para aqui, vai trabalhar como frentista do posto de gasolina. O cara era professor de economia, entendeu? Sim. É um impacto muito grande. Mudança de realidade, né? Então, eu comecei totalmente sem querer. Tudo isso para dizer que foi sem querer. Por conta das minhas narrativas, eu aprendi a contar meditação, ensinar meditação para as crianças. E aí eu falei, bom, vamos usar meu trabalho de produtora executiva. O que eu vou fazer da vida? Eu preciso mudar a minha rede de contatos, né? Porque essa galera aqui do cinema não vai fazer yoga e meditar. Então, eu resolvi fazer uma formação em yoga e para conhecer as pessoas, para mudar, para ter contatos nessa área. E eu fiz 1 ano de formação e aí sabiam que eu ensinava meditação para as crianças. E aí os meus professores de formação começaram a me indicar para os filhos dos alunos deles. E eu comecei a dar aula. E aí Então Aí eu comecei um dia, eu ganhei dinheiro para ensinar meditação. Olha que perfeito, né? Acho que se encaixando. Aí, isso foi em 2017, não se falava em meditação ainda. Caraca, muito recente, né? Aí, 5 anos, 4 anos, né? 4 anos. 5 anos. E aí eu lembro, a primeira vez que eu ganhei dinheiro para ensinar meditação. Eu falei, gente, eu ganhava R$400 por mês, eu acho. Caraca. 300 e pouco, sei lá. Eu tinha um aluno. Porque era aluno particular, né? Uhum. E aí, falei, gente... E as pessoas voltavam na rua, sei lá, solteira. Você vai para um bar tomar um chopp, o que você faz? Eu falei, eu dou aula de meditação. A pessoa ia no banheiro e não voltava mais. Eu falei, que isso, ensinar meditação? Sei lá, sei lá o que essa mulher hippie faz. Tinha um preconceito muito grande, né? Acho que ainda tem hoje, né? Infelizmente.
Mas eu E acho aí que eu hoje criei com uma a... profissão numa época. Eu criei Aham. um cartão de visitas. Que legal, Aí, tá ó. certo. Vou estruturar isso aqui enquanto negócio. E aí, o que bota nesse cartão? Instrutora de meditação tibetana. E é isso até hoje. Incrível. Sabe, Incrível. com a pandemia teve um boom, né? Antes da pandemia já se falava um pouco sobre mindfulness. A pandemia a coisa bombou. E assim, eu venho nesse trabalho de formiguinha há muito tempo. Então você fica ali no inconsciente das pessoas. E quando a coisa aperta, elas lembram daquela moça que ensina meditação. Não, E e aí, eu acho que não só a pandemia, mas a questão da tecnologia também, hoje em dia, eu acho que ficou mais fácil, né? De você acessar mais as pessoas, não ter que, por exemplo, correr atrás para dar um cartão, alguma coisa. Mas a rede é isso. Então, tipo assim, alguém vê aquilo, gosta, compartilha e tal, e vai um engajamento bacana, né? sim, sim. Mas tem muitos nós ainda nesse processo, né? Aqui, enfim, tem muitas questões, assim. Eu acho que aqui a gente tem uma questão com o dinheiro muito complicada, né? Primeiro porque a gente vive numa crise muito profunda e se você pensar, é luxo, né? Você ter um dinheiro para investir em Total. entender sua mente. Sim. Mas é um trabalho, né? Então, assim, você não tá na Índia que você é um sannyasi, você é um retirante, você é um renunciante, né? Uhum. É um trabalho, você dá uma aula. Então, assim como um psicólogo, né, na década de 70 que estava começando, é um trabalho entender a mente das pessoas. Então, é um trabalho remunerado. Então, assim, as pessoas não enxergam, acham que tem que ser de graça o tempo inteiro, e que se você cobra, você não é um purista, você não é bom o suficiente, sabe? Não é confiável. Então, assim, eu vivi todos esses preconceitos, esses embates, essas discussões, mas sempre pensando assim, eu estou fazendo parte de um movimento que está começando algo. Então, a gente vai ensinando para as pessoas que é igual o trabalho de um psicólogo, sabe? E às vezes você vai fazer um formato que você vai abrir, vai fazer gratuito, às vezes não, às vezes aí começa a surgir coisa de aplicativo, né, dos podcasts que voltaram, você vai compartilhando, mas assim, é o seu trabalho, Exato. sabe? Você também, né, paga conta, Claro, claro. mora em algum lugar, você não é um retirante, não mora numa comunidade, né? Porque existem mil formatos possíveis, Exato. mas é de que maneira você valida o trabalho do outro. E aí eu fui entendendo o que eu topava, o que eu não topava. Sei lá, a gente tentou. Teve um movimento muito grande há um tempo atrás, né, de fazer contribuições, a gente chama de contribuições conscientes. Você vai para uma aula e aí você paga o quanto você acha que é possível, que vale. E aí, na Europa, isso funciona muito. Mas aqui não, porque talvez a gente tenha muito essa coisa ainda do querer se dar bem, sabe? Sim, E sim. aí, Sim. sei lá, eu ia dar aula em lugares que as pessoas chegavam com um carro blindado, pagavam uma grana pro valet e me davam as moedas de sobra, sabe? Nossa. E aí você É. fala, cara, não teria um problema, desde que eu entenda que essa pessoa entende o meu trabalho. Eu acho que ela não entende o meu trabalho. Então eu não Provavelmente não. quero usar a minha energia aqui. Eu posso. Aí eu comecei a dar uma rocinha de graça de yoga e de meditação para as Legal. crianças, para os adultos. Eu fiquei lá mais de um ano. Então, assim, Legal. você escolhe aonde você bota a sua energia. Eu não tem nenhum Perfeito. problema em dar aula de graça, mas direcionado, né? Para quem Sim. entende, porque precisa de uma troca. Como eu trabalho com pesquisa, se você vai ali, não é o meu viés de trabalho, achando que yoga é botar o pé na cabeça, não está me ajudando em termos de pesquisa, porque yoga é sobre saúde, né? Sobre como é que você se relaciona com essa mente, com as suas emoções, o que vai para o corpo, o que vai para a sua ansiedade, para a sua cabeça. Então, se você não está ali para trocar comigo, é sobre o meu tempo também. Eu não quero trocar Uhum. com você. É isso que eu ia falar, essa possibilidade que você tem também de escolher, né. Então você saiu de uma área lá, do antes Nepal, que era uma coisa muito fechada, muito hierárquica e tudo mais, não sei o quê, e a partir desse momento você está vivendo uma coisa que é sua e que você falando sobre energias, né, você não vai direcionar sua energia, seu tempo e tudo mais para algo que não estão te compreendendo, não estão te valorizando e tudo mais. Então esse é o lado muito positivo, né, quando você tem uma coisa que é sua, que você tem um poder sobre aquilo, para poder levar para um caminho que te faz bem também, né. Não, tem as angústias, né, de todo É, empreendedor, de trabalho, porque assim, aquele planejamento financeiro que eu fiz no começo, obviamente ele não conta, né? Porque, enfim, o dinheiro acaba, né, gente? E aí as pessoas não queriam meditar, assim, pagando na época.
E aí eu lembro que você aumenta um pouquinho a grana, não sei o quê, e você fala, caralho, eu vou desistir, vou voltar a fazer produção, porque eu não dou conta. Uhum. Mas eu acredito nisso, assim, a vida vai te ajudando, sabe? Você encontra uma Sim. pessoa, encontra outra, e rola aqui, rola ali, e quando você vê, já ganhou um corpo maior. E você tá tão inteira no que você tá fazendo, Uhum. que a coisa vai tendo um resultado, as pessoas vão confiando, e aí vai acontecendo. E quando você vê, aconteceu. Então, E isso Legal. é bem nítido, né, quando você vê a verdade no trabalho que está sendo feito. Porque tem é muita isso. gente que vai pela onda da situação, né, seja Uhum. qualquer trabalho. Qualquer trabalho. E aí a pessoa vai naquela porque tá no hype, tá em alta e não sei o quê, e, vê que tem uma dificuldade, outra fala: "Ah não, eu vou largar". Então assim, fica claro para quem tá do outro lado ver também, né. Então você vê ali, a gente ouve você falando aqui, fica muito claro o seu amor pelo que você faz, a sua dedicação, o seu entendimento. Então isso para quem te ouve, gera um outro resultado, né, gera um resultado de confiança, um resultado de tipo: "Pô, não, vou acreditar". Posso ter um pé atrás de início, mas calma aí, o que ela tá falando Né? ali, ela tem uma E ela verdade fala nisso, né. isso com tanta ênfase, né? Que eu vou ouvir essa menina, vou fazer esse É, negócio aí. e eu acho que isso é um processo, né, foi o que você falou, a meditação, o yoga, tudo mais, ainda tem aqui no Brasil uma trava muito grande, né, e que a gente tá passando nesse processo, a pandemia tem ajudado a entender, e eu acho que no pós-pandemia isso vai ficar mais claro ainda, porque, o impacto, principalmente na mente, no corpo, tudo vai vir, né, a gente vai ver o resultado, a gente já tá vendo, que absurdo, né. Então, eu acho que isso reforça o trabalho de vocês e que é um trabalho maravilhoso, lindo e importante como outros, então Sim. eu concordo em Então tudo. hoje, Vanessa, só pra gente entender, se o cara tá querendo aprender a meditar ou tá sentindo que tá no momento, ele entra em contato com você e você troca uma ideia com ele, vocês, eu não sei como é que é, ver essa relação de preço que você falou, e aí você pensa ali nos exercícios para ele começar a aprender, é mais ou menos por aí? Ou existe já Com um. a pandemia, eu criei o formato das aulas em grupo também online, Ah, né? que Pelo legal. Skype. Uhum, Então, aí a pessoa, ou ela vai fazer uma prática individual, e aí eu vou entender o porquê dela tá querendo praticar, um pouco do histórico dela, como é que ela tá, se ela tem um trabalho com um psicólogo ou não, porque, enfim. Vou entender esse histórico dessa pessoa, e a gente vai desenhar juntos o que a gente vai trabalhar. E aí, a partir disso, a gente vai ter um encontro semanal, online, né? uhum, Em que a gente vai fazer práticas e eu vou passar exercícios para ela fazer sozinha ao longo da semana. Então é um encontro por semana, mas ao longo da semana ela tem algumas orientações para fazer. E aí a gente vai trocando e vai legal. entendendo. E se não, ela vai fazer uma prática coletiva dentro do grupo de meditação, que eu estou Uhum, retomando. E que aí também é uma vez por semana, mas aí tem um monte de gente, mas a gente. E aí cada prática ela se encerra nela mesma, né? Você uhum. pode fazer uma, mesmo se você não fez a anterior, e aí a gente vai seguindo. Aí já até Maneiro. falando aqui no chat, ó, que o Rafa quer virar o novo aluno aí. Com Eu tô na certeza. torcida aí, hein. Eu tô É, gostando do papo também. Mas eu ia até te perguntar, então, um pouco relacionado a isso que você falou, da pandemia, né. Você começou ali, tá desde 2017 mais ou menos, né, isso. nessa área. Como é que foi esse no começo da pandemia, o primeiro impacto? Porque eu lembro que em março foi um choque geral, né, porque aquilo foi chegando, chegando e do nada a chave virou. Eu lembro muito bem as últimas coisas que eu fiz antes da semana que a gente deu a parada geral, né. Eh, Como é que foi isso para você? Que eu imagino que você já estava com uma rotina, com clientes, com alunos, e modificar isso, né. Como é que foi a sua relação para fazer essa virada de chave? Foi. Eu fiquei tensa, como todo mundo. Na verdade, assim, eu não vou entrar na fase 2, a gente faz um outro papo, porque senão vai ficar 5 horas, mas eu voltei para o Nepal, para o monastério, para uma segunda formação em 2019. Então, fui fazer uma formação muito específica em som, a gente chama de sound healing, entender o impacto que o som do cobre tem no seu cérebro. Nossa, E isso é uma medicina, né? A gente chama de protocolos, tem isso para tudo, assim, para quem tem Alzheimer, para quem tem insônia, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, para criança, para gato, para cachorro. Né? E caramba. aí, eu fui para lá, fiz todo o processo novamente, e eu voltei em janeiro de 2020. Você traz tigelas de cobre, é um investimento, né? Voltei, assim, a investigação da minha vida, o som. E realmente eu continuo dizendo isso, porque é muito fascinante. E aí eu voltei para o Brasil,
Fiz todo o movimento entre Rio e São Paulo para fazer práticas gratuitas para as pessoas conhecerem. Uhum. E aí começou a pandemia. Nossa. E aí, assim, tudo que eu não posso fazer online é ação healing. Assim, não que eu não possa, eu faço hoje em Mas dia você no perde Instagram, muito, né? sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu abro um concerto meditativo. Porque eu acho que o Instagram é uma das plataformas que você perde menos essa questão do som, sabe? Da frequência, da onda, não sei o quê. Porque o Zoom fica muito ruim. Já tentei um monte de coisa. Então, assim, se você faz presencialmente, se você faz online, tem uma perda. Em termos energéticos, não tem perda nenhuma, porque eu estou trabalhando ali outras coisas também. Mas no termo prático, de você ouvir o som, deitar e relaxar, tem uma diferença. Então, uma das poucas coisas que eu não pude fazer foi isso. E eu tinha planejado, né, a minha vida para essa investigação, investido financeiramente nisso. Uhum. Eu Caramba. voltei lá para o outro lado do mundo e voltei para o Brasil e começou a pandemia. Eu e a torcida do Flamengo, né, gente? Sim. Aí você fala, cara, fudeu, de novo. O que eu Sim. faço agora? E eu falei, bom, no começo, assim, eu acho que as pessoas acharam que ia durar muito pouco esse negócio de confinamento, de, não Sim. sei o quê, de quarentena. Então, pra mim, assim, os meus alunos pararam de praticar. Então, assim, Eles acharam, tipo, agora não vou fazer virtual, né? Esperar pro presencial. não vou fazer virtual. Tipo, não vou fazer agora não sei o quê. As pessoas também não sabiam se podiam gastar dinheiro, o que ia acontecer. Sim. Aham. Cara, fudeu, não vou mais trabalhar, né? E agora? Uma dívida de um Nepal. Como é que eu vou pagar isso? E aí, no mês seguinte, as pessoas perceberam que a coisa ia se estender. Então, as pessoas começaram a me procurar. Uhum. E aí, eu comecei a entender como é que eu vou dar esse negócio de aula online, né? Aí, eu não tava dando meditação, fiquei muito reativa. Eu levei até só a prática de yoga. E a prática de yoga rolou bem, tipo, já tinha uma boa noção de enquadramento, porque eu trabalhei com cinema há muito tempo. Mas era estranha essa didática, porque é como se fosse era um monólogo, sabe? Eu tava Uhum. ali falando e tendo que entender o tempo de aula, porque na câmera eu não podia desenhar, eu tinha que desenhar uma aula específica online, então eu tinha que pensar em todos os movimentos em pé primeiro, para tipo uma narrativa do corpo, uma dança para fazer sentido para a pessoa não precisar ficar. Por mais que eu tenha o tripé, você não tem. Aí Então, você só mudando, levanta a né? câmera, desce a câmera pra ver, pra não sei o quê. Aí fora as velhinhas, que aí assim, você tá me vendo? Eu tô vendo só o tornozelo da pessoa. Aí você desiste também, você fala, cara, então eu vou passar alguma coisa que seja o menor risco possível pra ela, porque ela não vai aprender a enquadrar, não tem jeito. Vai ser um desconforto maior do que um conforto, né? O estresse de mexer a câmera. Uhum. E aí a coisa começou a rolar, eu comecei a aprender a fazer isso, dá muito trabalho, pra voz é muito ruim, Uhum. porque a gente tem que falar num tom muito mais alto do que você faz presencialmente. E aí as pessoas começaram a ficar muito mal de cabeça e começaram a me procurar fazer meditação. Aí eu tive que romper essa minha resistência. Conversei muito Aham. com a monja que orienta os meus estudos aqui no Rio. E a gente começou a abrir várias frentes. Ela, o monastério aqui no Rio, eu. E vamos receber as pessoas e ir aprendendo e compartilhando e fazendo. E aí muita gente. Aí eu voltei a escrever para Veja na época também, sobre meditação, para dar dicas, para tentar ajudar as pessoas, né? Uhum. Sim. Sim. Então, eu já vim na época, para mim, não foi complicado isso, porque eu vim de uma experiência de confinamento, né? Eu tenho um treinamento mental para ficar em silêncio em casa. Mas eu sabia mapear esses comportamentos das pessoas por um período X. Uhum. Uhum. 30 dias. Então, quando passou a quarta semana, eu falei, não sei como as pessoas vão reagir em termos de mente, mas eu imagino que vai... Aí você no começo vai desenhando, no segundo mês, depois você não tem a menor ideia de como as pessoas... E aí você vai acompanhando, e a coisa foi bem séria, né? Foi. Eu acho que imagino Para muito mal. que foi uma experiência de muito aprendizado para você também, né? Difícil, obviamente, para fazer essa mudança, mas deve ter gerado bastante resultados que possivelmente no presencial e fora de uma pandemia você nunca teria, né? Da reação das pessoas, como Sim. lidar e tudo mais. Como até a gente tinha falado aqui em off, eu, por exemplo, fui uma das pessoas que procurei terapia na pandemia. Nunca tinha feito na vida, Uhum. sempre tinham me falado, eu nunca corri atrás e assim, foi sorte que eu
procurei algo, sabe? Porque chegou no momento da pandemia que a cabeça tava pirando, não tinha como. Isso, eu acho que isso veio mesmo de um jeito difícil para a gente perceber que a gente precisa dar espaço para essa inteligência emocional, para o nosso corpo emocional, entender os nossos pensamentos, sabe? Essa coisa de, ai, não sei o que eu sinto, não sei o que eu penso, não é legal, gente. Tipo, é a sua cabeça. Tem um lama que ele fala uma coisa muito interessante, um swami, porque é de yoga, que ele fala assim, não é o rabo que abana o cachorro, gente. Então, assim, os nossos pensamentos direcionam as nossas ações. Não tá certo isso. A gente tem que aprender a criar um distanciamento, porque a gente não foi educado para questionar o que a gente pensa, né? Então, falando aí um pouquinho de conteúdo, a gente pensa, a gente acha que é verdade. E na maior parte das vezes, não é verdade. Então, aprender que você não é os seus pensamentos. Isso tem que virar um mantra. A gente não é o nosso pensamento. E por isso a gente pode questionar, duvidar, sabe? E quando você começa a olhar desse ponto de vista, você começa a perceber padrões, reações automáticas. Ah, mas e o que eu faço com isso? Querida, a partir do momento que você consegue enxergar isso, você já tem uma chance de mudar um comportamento. Perfeito. Porque se você está ali no automático, mergulhado naquilo, você nem percebe para poder mudar alguma coisa. Então, a primeira coisa é desconfiar desses pensamentos para poder questionar, para poder perceber como eles funcionam, para aí sim você conseguir mudar um padrão de reação. Aí, assim, você vai mudar uma vez, vai mudar duas e vai continuar caindo 10. Mas aí você já não caiu 12, sabe? Exato. Aí você muda 5 e cai 5. E aí você já está mudando a sua relação com você, a relação com as pessoas à sua volta. Porque isso interfere nas suas relações, né? E aí, quando você vê um monte de coisa mudou, porque você aprendeu a ficar um pouco com o seu silêncio, sabe? A ter coragem e um carinho por você para olhar o que está ali. Porque você vai olhar coisas que são confusas, que são nebulosas, as raivas, né? Um monte de coisa que você fala, não, mas eu sou ótimo. Você é ótimo, mas você também tem raiva, você também tem apego, você também tem isso, você também tem medo, também se frustra. Então, a gente vai aprendendo a dimensionar e dar o peso devido, sabe? Uma dica que eu acho legal é assim, a gente sempre fazer perguntas racionais para esses pensamentos recorrentes, sabe? Porque isso que ajuda a tirar essa carga emocional dessa ilusão que sufoca. Então, por exemplo, e se eu perder o emprego? E se eu perder o emprego na pandemia? E se eu for demitido? E se eu for demitido? E se eu for demitido? Cara, ao invés de ficar embarcando nisso, aí você não dorme, come, bebe, não sei o quê, Sim. aí não trabalha direito, e se eu for demitido? Aí observa que esse é o pensamento recorrente e se pergunta, lista se quiser. E se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Cara, responde de maneira objetiva. Eu não vou ter dinheiro para pagar o meu apartamento. Eu não vou não sei o quê. O que eu comecei eu vou ter que parar. Como é que eu vou ter que fazer uma pesquisa de mercado para me posicionar novamente? Lista. A partir do momento que você traz respostas racionais, a carga emocional que te massacra, ela diminui mais de 50%. Caraca, E aí faz sentido mesmo. você lida com isso que nem aconteceu ainda de uma outra maneira. Porque o que te massacra é essa carga emocional desse fantasma, sabe? Que às vezes você não entende nem o que é, né? Você não dá nome para aquilo. Eu sentia muito disso, assim, de tipo, caraca, eu tô sentindo. E a gente tem essa. Hoje eu vejo que o impacto no corpo é gigantesco, né? Antes eu achava que era só uma coisa mental, de tipo, pensamentos e tal, não sei o quê, mas aí você vê reações no seu corpo. E aí você fala, caramba, tá reagindo no meu corpo, tá. E aí? Entender que isso é um efeito de um pensamento, de algo recorrente, é uma dificuldade, é um caminho. Claro. E depois você transformar isso, como você falou, para dar nome, questionar, racionalizar isso. Cara, é tão pequeno, mas faz assim, tão pequeno, parece tão pequeno, mas faz um efeito surreal. Muito grande, muito grande. Porque também tem isso, né? Como a gente vive nessa projeção de um monstro, que na verdade é uma formiga, tá? Parece um monstro. A gente também espera uma solução que seja apoteótica, né? Tipo, que seja gigantesca, seja um circo. Não, então
vai acontecer, eu vou ter iluminação. Não, gente. Você simplesmente vai conseguir sentar 5 minutos, ficar sozinho com você, com quem você é, e ver o que está rolando na sua cabeça. Lembrar que você ali não precisa contar nada para ninguém, justificar esses pensamentos para ninguém, sabe? É você ser generoso ao ponto de é só você com você, perceber o que está fragmentado, o que não está, e trazer questões racionais para isso e nomear. Porque esse estágio do corpo é um estágio depois ainda. Exato. Aí você percebe que tem um impacto no corpo, né? A gente tem umas lixeiras emocionais. Sempre tem uma dor no ombro. Eu tenho uma dor no estômago. Eu tenho uma dor na lombar. Aí é um papo mais complexo dos meridianos, que tem um impacto das nossas emoções nisso, mas é um conjunto, né? O corpo impacta a mente impacta o corpo. E aí, se você entende isso e nomeia, porque a mente te engana, né? É uma criação psicológica. Então, também outra dica, quando tiver tudo muito confuso, você não conseguir, sentei para prestar atenção, tá um caos. Vai pro corpo. Aprende a ouvir o que o seu corpo tá te dizendo. O corpo não mente. A sua mente, ela vai te enganar, vai ter uns truques, mas o seu corpo, cara, se você aprender a parar e ouvir, ele não vai mentir para você. Aonde tem dor? Eu tô com um pensamento, tem uma coisa para fazer, senta e fica em silêncio sentindo o corpo. Tem conforto? É uma via possível. Tem desconforto? Tem trava? Então eu tô com medo, tô inseguro. Será que você realmente precisa dar espaço agora? O seu corpo tá reagindo contra, cara. Então, escuta o corpo. Talvez você não esteja preparado para fazer isso agora. É Né? total real isso. Eu tô te ouvindo aqui, caraca, faz muito sentido, sabe? Tipo, é muito real e, caramba, é muito bom ouvir alguém que entende disso também tá falando aqui para as pessoas, porque, cara, o corpo diz tudo, assim, é tudo muito nítido, né? Ele tá ali te dizendo, tá aparecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho muito problema de pele. As coisas explodem na minha pele. E eu comecei a entender que era um resultado de algo que estava acontecendo. Um pensamento ruim, uma Estresse, né? ansiedade, alguma É coisa. muito emocional, né? Pele Totalmente tá muito ligada emocional. às emoções. E aí eu falei: "Caraca, eu tenho que entender isso aqui de alguma forma", sabe, e eu tô tentando ainda. Mas vamos conversar offline depois disso aqui também, porque eu já tô encantado, assim, de verdade, porque faz todo sentido esse encontro também com o silêncio, o dar tempo pra si, né, você com você mesmo ali, tendo essa conversa, e eu aprendi muito durante a pandemia a valorizar o silêncio. Porque a gente está constante numa correria, sempre falando com alguém, sempre mil opiniões ao redor, mais a sua, pensamentos, barulhos, que também chega um momento que incomoda pra caramba. E aí quando você tem um silêncio, o silêncio, apesar de parecer irônico, mas o silêncio fala muito, né. Sim, Muito, sim. muito. Ele te traz umas respostas, assim, que você fica: "Caraca, eu nunca parei pra refletir sobre esse ponto", sabe. Então, eu tô assim, de Uma coisa verdade. legal que, assim, que eu costumo falar, que é assim, a intuição, ela fala super baixinho, sabe? O ego é quem grita. Então, como é Verdade. que você quer ouvir a sua intuição? Como é que eu vou... eu não acredito em intuição. Tá bom. Como é que você quer trabalhar com as suas ferramentas do seu inconsciente que vão te trazer coisas, ideias, soluções? Se você tá no burburinho, você precisa parar um pouco para deixar isso vir. Porque a gente tem um conhecimento ancestral, a gente tem uma sabedoria nossa. Tudo, né? A gente vive, experimenta, cria, constrói a subjetividade e isso vai entrando nas nossas caixinhas. Cara, para você acessar isso, você precisa ficar no silêncio. Então, a tecnologia também foi boa para um monte de coisa com a pandemia, mas a gente ficou mais mergulhado num mar de informações e num frenesi. Também tomar cuidado para não ser arrastado por isso. Porque quando a gente tem um tempo, você vai pegar o celular, fica rolando ali as notificações, e vai ver um monte de live, vai não sei o quê, e vai, né? Quando você vê acabou o dia, não pude parar 5 minutos, sabe? Sim. Exato. Então, assim, se permitir e dar valor à importância da pausa. A pausa que vem para o silêncio, a pausa que vem para o seu corpo se restaurar, as suas células. A gente não pensa que, assim, cara, tem um corpo aqui 24 horas, você tem suas células trabalhando full time. Se você não para e não respira direito, como é que você vai oxigenar o sangue que nutre o seu corpo? Cara, num ano de pandemia, tudo que for contribuir para a sua imunidade, gente, tá valendo. Vamos combinar? Com Então, Sim, assim, com certeza. certeza. se você não respira direito, como é que você oxigena melhor o seu sangue?
né? Como é que você faz um processo metabólico melhor? O corpo está ali exausto, tenso, com dor. Pausar para esse corpo ceder. Quando o corpo cede, a mente cede. E aí você fica com mais energia para ser mais eficiente, mais assertivo, mais ágil no seu trabalho, nas suas relações. Então você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está otimizando, entendeu? Ô, Vanessa, é muito louco, né? O poder da nossa cabeça, né? Você estava perguntando antes pra gente, nem off, né? Qual é a nossa relação. E eu falei pra você, né? Eu tenho muita ansiedade, diagnosticado, né? Crises de pânico. Eu já tive uma crise de pânico em cima da moto. Foi uma das sensações mais desesperadoras da minha vida. E ao mesmo tempo, acho que aquela experiência me mostrou muita coisa, porque eu justamente naquele dia eu pude finalmente perceber determinadas coisas que minha cabeça estava fazendo. Eu falei, pô, se eu conseguir ter algum controle sobre isso, talvez eu consiga fazer uma mágica positiva, porque a sensação que você passa é que parece que é uma mágica, só que quando é ruim, né? Uma magia negra, né? Que diabo É. está acontecendo? Eu falei, pô, se eu tiver algum controle, talvez eu consiga direcionar essa mágica para coisas boas, né? E aí, falando isso, né? Falar aqui pro chat também que eu falei para você que eu sou um muito amador, né? De meditação, que eu fico vendo vídeo no YouTube, fico tentando. E aí eu queria falar para você, essa prática, esse exercício, é válido? Ou eu só tô perdendo meu tempo e eu não tô conseguindo chegar num ponto necessário? Ou qualquer coisa que você tente, mesmo ficando de 5 a 10 minutos sentado, fico desconfortável, as costas doem. Vale alguma coisa já para quem não tá ainda com um contato tão profissional? Se é que eu posso chamar de profissional, não quero faltar com respeito, mas acho que o conhecimento mais técnico, que é o que você tem, né? Né? Cara, eu acho, até a gente estava falando antes, né? Semana passada eu dei uma entrevista para a Folha também sobre isso, e eles me perguntaram isso também, e assim, eu acho que é válido. Por Uhum, quê? Mas assim, é válido desde que você. A gente vive uma cultura muito fast food, né? A gente falando assim, a uhum, pandemia fez com que você começasse a fazer terapia, muita gente começou a fazer meditação, mas a gente tem que lembrar que assim, não tem mais. Se a gente quer ser maduro e olhar para as coisas, tudo precisa de tempo. Então, você não tá indo ali num supermercado, você compra um negócio e vai ter um efeito. Aí comprei um comprimido para dor, tomei o comprimido daqui a 8 horas, a coisa vai melhorar. É sobre investimento de tempo e ir para a experiência, sabe? uhum. Você precisa de tempo para que a coisa aconteça. Não é do dia para a noite. Então, tem muitas pesquisas que falam que você precisa de mais ou menos 8 semanas para que tenha algum tipo de neuroplasticidade no seu cérebro, que alguma coisa mude, né? Então, eu acho muito válido, desde que você antes ainda gaste um tempo pesquisando quem é essa pessoa que você resolveu praticar pelo YouTube. Quem Uhum. é essa pessoa que está guiando a sua prática no Spotify, sabe? Por mais que você dá um Google, descobre qual é a formação dela. Porque você está vindo de um conhecimento que é oriental, 5.000 anos, então tem uma tradução e muita perda, né? Por Uhum. mais que a gente adapte para a nossa cultura, para a nossa realidade, tem coisas que a gente não pode mudar. Então, tem muita tradução errada, do tipo, eu vou meditar, não consigo parar de pensar, parar os pensamentos. Gente, isso não é inteligente, né? Você vai querer fazer alguma coisa para parar de pensar? Você nem questiona isso, fala, não, eu não medito porque eu não consigo parar de pensar. Que bom que você não parou de pensar, porque a ideia não é essa. Senão você estaria morto, né? Eu Pelo amor acho, de né? Deus, gente. Tipo, sabe, brincando assim, mas tem Sim, Mas muita, faz tem muita sentido. gente que fala isso com seriedade. E meditação não é parar de pensar, é sobre como você se relaciona com os conteúdos da sua mente. Então, se você pesquisar qual é a referência, qual é a formação dessa pessoa que está guiando a sua prática, você vai estar mais seguro para entrar nesse campo, que é o mais delicado que existe, a sua cabeça. Então, assim, tô ok com o histórico dessa pessoa, posso procurar no YouTube, posso procurar no Instagram, posso procurar no Spotify, posso procurar no Insight Timer, pode procurar, acho que a Vivo também tem um app de meditação que é legal, o Headspace também, mas o Headspace é em inglês. E aí, feito isso, vai ser bom porque você vai passar pela etapa 1, que é criar um novo hábito. Uhum. Então, você vai ter uma vozinha ali que vai te ajudar a ficar parado e você vai seguir aquelas orientações. E para isso, você vai entender a realidade do seu corpo.
se você vai fazer sentado, apoiado com as costas na parede. Se você tem dor no joelho ou no quadril, você vai colocar uma almofadinha para você sentar e melhorar esse impacto, né, dos seus quadris e dos seus joelhos, para ficar mais tempo. Eu só não recomendo no começo fazer deitado, porque você acaba Dá dormindo. sono, dá sono. Não, se o seu cérebro entende, linka a meditação com o soninho, você não Eu. deslinka mais. Vai muito trabalho para fazer essa desconexão, né? É um treinamento mental. Pensa que o nosso cérebro é um painel de computador também, sabe? Tem luzezinhas acendendo e apagando. Então, você não está no Shavasana do yoga, que é um relaxamento. Né? A meditação não é um relaxamento. Ela te leva a um estado mais tranquilo por outro motivo. Porque você aprende a trabalhar essa carga emocional que está ali te consumindo. Então, você fica mais calmo e aí você relaxa. Mas por quê? Você relaxa a partir de um exercício. Você está ali concentrado, fazendo coisas mentalmente, né? Então, você tem consciência do que está acontecendo. Então, vale sim super a pena procurar algum app, procurar alguma coisa. Eu até ano passado, com a pandemia, eu montei um Spotify e eu fui para um estúdio, eu gravei 10 meditações para quem está começando. E eu nunca fiz um novo pacote, mas elas estão lá. Se vocês quiserem praticar, experimentar, é exatamente para quem está começando. Elas têm, sei lá, entre 5 e 10 minutos. Aí é um Spotify chamado Meditante Urbano. Só tem essas 10 práticas, mas eu espero que agora eu consiga sentar e fazer uma segunda leva. Já temos relatos aqui de pessoas que utilizam. A Marcela tá comentando aqui que ela falou, gente, e tem na voz da Vanessa, que tem no YouTube, tem no Spotify, e ela falou que começa o dia sempre ouvindo esses papos, a sua voz, né, e tudo que isso ajuda. Então, tipo, eu acho importante para quem não conhece nada, surgiu ali alguma coisa e tal, começar, mas eu acho importante dar esse segundo passo, né, a gente entender que tem o conhecimento a curto prazo, que aquilo ali você vai te dar o conhecimento, entender o que é, e depois você procurar alguém que tenha realmente um conhecimento mais aprofundado, alguém que possa te orientar, até para você não se frustrar por às vezes você estar fazendo algo que não é aquilo que realmente você deveria estar fazendo, né? Exatamente. E também tem muitos, por exemplo, todo mundo pode fazer meditação? Pode, mas, por exemplo, se você acabou de passar por um luto, se você está numa depressão profunda, se você está passando por algum processo psicológico mais delicado, não é bom que você faça sem um instrutor, porque a meditação ela abre portas do seu inconsciente. Então, quando você abre uma portinha, você não sabe o que vai vir dali. Se você está num momento mais delicado, você precisa de um acompanhamento para saber como lidar com isso, senão você pode agravar o seu estado, sabe? Se você faz terapia, é o ideal dos mundos, né? Porque você casa, você tem ali um trabalho que você abre uma portinha e vai perceber o que surge desse inconsciente e vai pegar isso e vai trabalhar com um psicólogo. É um trabalho muito mais rápido. Mas existem muitos cenários e cada um faz o que é possível, né? O que eu acho é isso, pesquisar com quem você vai praticar, não cair no começo numa coisa que muita gente fala pra mim, então me indica um livro. Eu quero ler, tô apaixonada, quero meditar, me indica um livro. Meditação se aprende meditando, meditação é prática. Porque senão você vai pro campo do intelecto, você fica ali na mente, você não tá indo pra experiência. Você fica como um precisa estudioso, né? E lidar com a frustração de estar distraído, da expectativa que você criou, dos seus sentimentos. Isso tudo já é meditação, gente. A meditação não é só se concentrar. Você pode se concentrar praticando um esporte. Quem corre aprende a se concentrar. Quem nada aprende a se concentrar. Quem borda, quem pinta, né? Quem toca um instrumento musical. A meditação é muito maior do que isso. Ela é sobre você entender isso tudo e lidar com isso. Então, se você está ali no seu campo, né, super safe ali, lendo sobre meditação, nossa, cara, desculpa, você tem que sentar, encarar a realidade da sua cabeça. E depois, vai ler, para conversar com as pessoas, para entender as linhas, falar, não, então eu vou tentar essa linha, eu vou tentar aquela linha. Se você vai se apaixonando, você vai caindo na questão filosófica da coisa, que envolve toda a sua vida. Mas no campo da prática, do exercício, do que transforma, tem que ir para a experiência. Maravilhoso.
E Vanessa, fala aí, ô Igor, Não, desculpa. pode. Não, é que eu fiquei muito curioso, né, voltar um pouco, e a Noa, nossa moderadora, até brincou aqui falando que a sogra do Igor aí ficou interessada em viajar para o Nepal. Eu fiquei curioso, porque você falou que foi mais de uma vez, e aí pelo que eu vi na segunda vez, tinha curso que você podia escolher. Existem vários cursos e você se candidata, ou para ir pela primeira vez você é obrigado a fazer um determinado curso para depois liberar outros. Como é que funciona É, isso? cara, assim, eu amo Nepal, né? Eu falo que meu coração tá lá, assim. Você tem, assim, esse programa de formação do monastério, ele é sempre em novembro, é sempre um mês, é sempre o mesmo protocolo. Uhum, Quando eu fui a segunda vez, eu fui de novo fazer ele de uma outra investigação e eu fiz uma formação extra em outro lugar de sound healing. Então, é sobre o que você quer fazer. Você tem que nem aqui, você tem 1000 cursos, né? uhum. Você tem que pesquisar antes, entender o que você quer, quais são as escolas, e você vai para lá e você faz, entendeu? No Dependendo da monastério, você especialização, tem né, e cursos tudo mais. menores. Você tem esse de 30 dias, você tem cursos de 15, de 10, de uma semana, de um final de semana. Então, sei lá, eu tô viajando de turismo e aí quero passar um final de... Acho que um final de semana não tem, mas uns 4 dias no monastério para estudar, sei lá, como lidar com emoções difíceis. Tô chutando, tá? E aí vai ter. Então, você tem essa experiência pocket, assim, sabe? Para aquilo. Mas tem outras escolas, né? Tem Ah, muitas, entendi. tem muita Legal. coisa. É bem legal. Não, a minha sogra, ela ama, ela já faz hoje em dia yoga já há muito tempo. Ela ama isso, o sonho dela é viajar lá pro Nepal, pra parte Ó, do meu Oriente sonho, eu tô mesmo. lançando aqui em primeira mão. Se Ó, tudo der certo, eu quero, sei lá, ano que vem conseguir levar um grupo pro Nepal. Nossa, que mágico. Olha só. caraca! Então, assim, vamos todos. Sim, sim, Aí sim, aí exatamente. sim. Se o Nossa. dólar ajudar, se o mundo abrir, se. Mas eu tô trabalhando já no formato, Nossa, porque quando a vida permitir, já vai estar pronto. Isso é nossa, até muito uma pergunta que legal. eu ia te fazer, assim, se já tem alguns projetos, algumas coisas pra futuro aí, e isso já encaixa bastante, né, é um baita de um projeto, né. Estou formatando esse retiro. Um aqui no Brasil, um na Serra da Canastra, Aham. né, para ser mais viável, e outro no Nepal, quando for possível. Mas é difícil falar de projetos de futuro hoje em dia com um cenário Sim. tão instável, né? E trabalhando muito essa coisa da mente no presente, a gente tem que dar conta da nossa realidade. Então, eu voltei a escrever para a revista, que consome bastante tempo. Então, toda semana eu tenho um texto na Veja Rio Online sobre meditação, bem-estar, que é um link aberto, que todo mundo pode acessar. Às vezes, sei lá, dá um bug, diz que você tem que ser assinante, mas é só você entrar de novo, limpar lá a coisa do seu computador, Aham. que dá para acessar, não precisa pagar não. Não, Eles também maravilhoso. divulgam o link, então é aberto. Não, é maravilhoso esse contato já, né, com a leitura, eu acho que estimula pra caramba a galera, né. Pois é. E para ver que é sobre o dia a dia, né? E que não existe um distanciamento entre a gente. A única coisa é que eu tô pesquisando isso e você ainda não. Então eu também Sim. tenho as mesmas loucuras que você. A minha mente também é caótica, também tem os meus vícios, minhas raivas. E eu vou aprendendo a lidar com isso e compartilho com as pessoas, porque eu também tô ali Uhum, nessa imersão empírica, né? uhum. Então, assim, o que eu vou fazer de agora de projeto, eu vou voltar com as práticas coletivas online, porque eu tinha parado. Então, assim, essa próxima semana agora, eu já volto para um workshop de 3 quintas-feiras sobre como lidar com emoções difíceis. Então, são práticas em que a gente vai sentar quinta-feira de noite, em grupo, online, vai começar sobre a raiva. Que tipo de Legal. exercício de respiração a gente pode fazer? Que meditações? A gente tem que ter um caderno para trabalhar os insights que vêm, de que maneira a gente se relaciona com isso, como a raiva é vista do ponto de vista filosófico oriental, como é que a nossa mente responde. Então, vão ser 3 quintas-feiras que a gente vai trabalhar cada quinta-feira um tipo de emoção, para ser de um jeito prático, sabe? Como é que a gente usa isso nesse momento que o bicho está pegando. Inscrições Que abertas, Vanessa, ou tá cheia a turma já? Não, eu tô só falando, a partir de amanhã eu vou botar o link para Show. todo mundo se inscrever. Show. E aí eu vou colocar lá no Meditante Urbana, então é só vocês clicarem lá, me Show. mandarem um direct também, e a gente vai trocando uma ideia, conversando.
Eu adoro falar para as pessoas. Eu tenho um delay, assim, eu demoro para responder, mas eu respondo. Não, Então, mas eu isso é muito sempre bom. muito próxima, sabe, de quem pratica comigo. Eu acho que isso até é um desafio para mim, porque me consome muito, sabe? Né? Porque, sei lá, antigamente eu tinha X alunos, eu comecei a dar aula em grupo online, você passa a ter 50 alunos numa turma, fora os seus alunos particulares. E aí você fala com todo mundo do mesmo jeito, sempre. Se cada aluno te manda um áudio de 7 minutos, eu só Ferrou. trago ouvindo. Aí eu demoro, por isso que eu Sim, demoro, sim. gente, é muito alto para eu ouvir. Mas é porque eu acho que é vivo, né? É essa troca que a gente vai aprendendo, vai criando essa confiança num caminhar, sabe? E isso faz com que eu consiga me estabilizar emocionalmente para caminhar também, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu também, assim, uma das minhas irmãs faleceu durante a pandemia, eu me separei na pandemia, eu tive que entender como refazer o meu Nossa, trabalho. quanta mudança. Surgiu um cachorro na minha vida na pandemia, eu mudei de casa, aconteceu muita coisa. Muita mudança. Então, essa minha humanidade, né, que eu fiquei também frágil com todas as mudanças, todas essas pessoas que praticam comigo me apoiaram. Então, se eu não tivesse essa rede me ajudando, eu também não teria conseguido continuar o meu projeto, sabe? Porque é uma troca, né? A gente vai construindo isso juntos. Então, isso para mim é tão salvador mesmo que eu faço questão de não perder, assim. Quem pratica comigo, a gente tá ali meio embolado, meio junto, misturado. Legal, que legal. E amanhã a gente vai aproveitar para divulgar também, Sim, para quem sim. quiser Legal. participar. Eu acho isso muito bacana. A gente sempre faz essa troca de estar divulgando a galera que vem aqui, porque a gente admira real o trabalho Sim, e. sim. Fala, Ah, que linda! E Muito aparecer fofinha. também. Mas pra a gente também não ficar aqui, eu acho que a galera tem que te procurar na rede social para te conhecer um pouco melhor. Isso. E eu quero que a gente depois, futuramente, a gente faça um segundo papo Sim. aí, falando sobre outras coisas também. Até vamos ver como é que vai estar essa questão da pandemia. Aí vai ter uma outra experiência, né? Mas eu queria antes, para finalizar a gente ir para os finalmente, eu queria te fazer uma pergunta na questão do budismo, né, que você tinha comentado. O que que o budismo, assim, que você poderia falar que deu impacto na sua vida, não só nessa questão, da meditação, do yoga, tudo que a gente já falou, mas assim no restante da sua vida, né, assim, de filosofia, de cabeça, de ideais. Como é que isso mudou, assim, para você? E complementar também, Vanessa, se você puder, se você já tinha alguma espiritualidade ou religião antes e se converteu para o budismo, ou se eu sou bastante ignorante em relação à religião, tá, Vanessa? Eu me considero ateu, mas respeito todo tipo de espiritualidade e religiosidade de todo mundo. E principalmente na parte da meditação, né? Acabo lendo bastante sobre determinadas religiões, porque acho que apesar de eu não acreditar em determinadas coisas, tem muito ensinamento importante dentro de cada religião, né? Como é que foi isso para você? Você já tinha uma religião antes, ou não? Você talvez fosse um pouco mais parecida comigo, mas sem nenhuma grande fé e chegou lá e se deparou com uma coisa nova. Como é que foi? Na verdade, assim, eu já tinha, eu sempre gostei muito de ler e pesquisar sobre Uhum, espiritualidade. Sei lá, acho que eu peguei muito isso da minha mãe, que era kardecista e tal. uhum, Então eu cresci numa casa em que ela falava muito sobre essa coisa do corpo, do sim. espírito, principalmente de uma diferença, assim, existe um espírito, existe um corpo, isso aqui é Uhum, matéria, sabe? Isso aqui acaba, seu espírito não acaba. E aí, enfim, eu fui entrando nesse universo, mas sempre muito porque eu ouvia ela. E fui para o monastério que, assim, a gente fala assim, você não precisa ser budista para meditar, né? A uhum, meditação, ela tá dentro, mas assim, a meditação é para todo mundo. Claro, a minha prática pessoal, ela é uma prática religiosa, porque eu tenho votos, eu tenho iniciações, eu tenho um altar em casa. A minha prática, ela é minha prática. Quem vem para cá e quer experimentar, compartilho, mas não necessariamente eu abro isso para as pessoas, sabe? Uhum. Mas assim, o que o budismo trouxe para mim? Assim, eu falei que eu estudei num colégio católico a vida inteira, fiz todos os ritos assim da uhum, Igreja Católica que eu respeito, que foram uhum. importantes, compassivo, né, de enxergar o outro, Sim. enfim. Eu acho que isso que uma religião deveria trazer para as pessoas, né, Empatia, né? que ela Concordo. enxerga a humanidade do outro. Uhum, perfeito.
E aí o que o budismo trouxe para mim foi entender que eu sou responsável pelas ações e pelas consequências da minha vida. O budismo não traz um Deus, sabe? Um Deus que te pune ou que te absolve, um paraíso, um inferno. Isso é a sua mente já. Essa parte aí que me pega bastante, que me distancia bastante de determinadas Pois crenças. isso é a sua mente. A sua mente já é Perfeito. um paraíso ou um inferno. Exato. Não Dependendo de como precisa de você mais, lida né? Sim, com sim. esses conteúdos. E aí eles vão entrando em coisas da filosofia que você acredita ou não. Como eu já vinha de uma mãe kardecista, que trabalhava essa questão da reencarnação e tal, o budismo também acredita nisso, né? Ele não acredita que é finito, morreu, acabou. Ele acredita que você tem, que a gente chama de contínuo mental, você vai registrando ali os seus imprints, que a gente chama, das suas experiências de vida. Das suas ações positivas, das suas ações nem tão positivas assim, e que isso tem causa e consequência. Eu acho isso muito lógico, Sim, né? sim, Para mim isso é total. óbvio. E a gente no budismo usa muito uma metáfora de plantas, de jardins, porque é óbvio também. Se você pensar que você tem uma casa e você quer fazer um jardim, você fala, bom, eu vou plantar, né? Tipo, sei lá, eu vou plantar um abacate. Cara, você não vai colher uma banana se você plantar um abacate. Isso não é óbvio? Sim. Por que não vai ser óbvio no seu cotidiano e nas suas ações? Se eu minto pra você, não tô criando juízo, mentir ou não mentir, tá? Tô só dando um exemplo. Se eu sou uma pessoa que tem uma relação com você, não importa qual seja, eu tô sempre mentindo pra você. E aí chega um momento em que eu reclamo que você não confia em mim. Cara, como é que você quer que você confie em mim se eu minto pra você sempre, bicho? Tipo, Perfeito. né? sim. Se você tem um jardim e aí tem um monte de erva daninha naquele jardim, você sabe que você tem que fazer uma poda. Você tem que colocar alguma coisa ali para conter aquelas ervas daninhas, senão vai matar a sua planta. Cara, com seus pensamentos não. Você fica ali com um monte de pensamento obsessivo e tudo bem. O que você acha que vai acontecer? Gente, é igual. Se você vai ali e sabe que tem que conter uma erva daninha para ela não matar a sua planta, você acha que não vai enlouquecer de ansiedade ou de depressão se você não entender esses pensamentos obsessivos? É a mesma coisa. Então, é causa-consequência. O budismo traz isso. Então, ele me trouxe uma autonomia e uma clareza cruel, né, que não tem vítima. Eu não sou vítima de absolutamente nada. Tudo isso que eu citei para vocês é uma humanidade que a gente tem de sentir, óbvio. A gente vai sofrer, mas não tem mais aquele discurso de que eu sou vítima das minhas experiências, sabe? Tem causa e consequência ali. Claro que, não, mas fulano já tem uma má índole. Beleza, mas eu tomei uma decisão de estar numa relação tóxica. Perfeito. Por 1000 questões, pela minha fragilidade, por eu conseguir ou não lidar com isso, pela minha carência, pelos meus apegos. Aí eu vou tratar na terapia, mas enquanto eu ficar num discurso de que eu sou vítima, a coisa não muda. Então o budismo vem e fala assim, querido, não tem um Deus salvador, não tem um juiz que vai te punir ou não. É você com você. Não Você tem alguém para traz você uma jogar as conexão. responsabilidades, né? Tipo, Não alguém tem vai te ninguém pra jogar punir. essa. E isso muita gente não quer lidar, porque é Exato. difícil, é duro, sim. né? É. É gostoso você ter um bálsamo ali e rezar e, né? Tipo, eu tô sendo acolhida. Tipo, cara, mas no fundo é você com você com as suas mesmo. decisões, com seu silêncio, com a sua intuição, com a sua mente. Então, com essas vibrações, com as relações de compaixão e de amor que você desenvolve. Eu tô falando isso, é racional, mas ao mesmo tempo é energético. Sim. Sabe? Você cria um campo energético ao seu redor e passa a atrair pessoas que vibram do mesmo jeito que você. Você tá vibrando amor, gente. Quem não tá no amor, você vai tomar umas lambadas, aí você vai se arranhar um pouco. Aquela pessoa tá ali na escuridão dela. Deve ser difícil não ser amado, entendeu? Sim. Deve ser difícil estar ali na pele dela, mas aí causa consequência para ela. Perfeito. Não, é isso, não tem muito o que falar, né? Porque eu acho que a gente também tem medo do poder que a gente tem. O ser humano ele tem um poder muito grande. Só que a gente não quer entender. A gente quer que tenha alguém que seja maior que a gente, que tenha um poder e que a gente seja muito frágil, que a gente não sabe, Porque esse poder te traz responsabilidade. Exatamente. Você tem responsabilidades e deveres em relação a isso. Exato. E Isso aí faz você... uma sociedade, né? Isso a gente aprende. Exatamente. Isso é o que monta a sociedade. Então,
Esse pensamento budista eu acho maravilhoso, porque ele é O hinduísmo concreto. traz isso também. Tipo, tem um sutra que a gente fala, né, que são os versos, que falam assim, eu não sei exatamente, mas que assim, fazer o que se tem que fazer. Se todo mundo fizer o que o seu papel pede que você faça, metade dos nossos problemas estão resolvidos. Verdade, Tipo, se você é político, se você não é corrupto, já resolveu metade do caminho. Se verdade. o seu trabalho é retirar o lixo da rua às 10 da manhã, e se você retira, resolveu um monte de coisa. Não entupiu o bueiro. Uhum. Agora, se o seu trabalho é retirar o lixo e você fica em casa no Instagram, cara, você não quer que entupa, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, tem coisas que são simples, sabe? Fazer o que se tem que fazer. Você só quer fazer o que é bom. Mas assim a gente não caminha enquanto coletivo. Porque a gente não quer sair da zona de conforto. A gente tem que fazer o que é necessário, não só o que dá prazer. A gente até comentou ontem, no papo de ontem com o Alas, que estava aqui, isso até vinculado um pouco à questão da política, né? Que a gente tem muito de apontar e falar que a culpa é dos políticos. E óbvio, sem tirar a culpa deles também, né? Responsabilidade. Responsabilidade. Mas a gente tem como sociedade responsabilidade também, né? No dia a dia. Então, nossas atitudes, nossas decisões e tudo mais, que a gente só quer sempre ter, mais uma vez, alguém para botar a A culpa. responsabilidade. É muito fácil ter um cara lá que é o prefeito, o governador, então você fala assim: ah, todos os problemas do Rio de Janeiro é culpa do fulano. É. Não, mas o fulano, primeiro que ele não chegou ali sozinho, né? É. Alguém botou o fulano ali. E tem Exatamente. pequenas coisas que a gente consegue fazer e que podem modificar muito. E mais uma vez, é o poder que nós temos que a gente não quer exercer, né? Por causa das responsabilidades. Mas eu acho que a gente Eu vou fecha marcar outros aqui. papos. Não, com certeza, com certeza. A gente tem muito papo para conversar, a gente adora também falar, mas eu acho que fechamos hoje bonito Sim, aqui sim. com esse pensamento. Agradeço, vou agradecer várias vezes aqui, e não é da boca para fora, não é porque Sim. pra gente isso aqui é uma coisa incrível, de verdade. Cada papo é maravilhoso e você tá sendo um Sim, incrível. papo incrível também pra gente. É, para finalizar, Vanessa, a gente tem duas perguntinhas que a gente faz aqui. Uma que é relacionada porque a gente está numa pandemia, então o que você pensa assim hoje na sua cabeça, primeira coisa que você gostaria de fazer no pós-pandemia? E Que você está hoje não sentindo tá muita conseguindo falta, né? isso. Daquilo que tá te. Eu quero um show no Circo Voador. Opa, que maravilha, que Muito maravilha. bom, Muito muito bom, gostoso. muito bom. Muito Muito bom. bom, muito bom. Tem alguma preferência de banda pra estar tocando lá ou quer só curtir uma Ah, noite no não, eu circo? quero estar lá com um monte de gente Com suada, os sabe? amigos, né? Sim, tomando a cerveja. Sim, sim. Exatamente. Ah, Perfeito. maravilhoso. E a É. segunda pergunta que a gente faz, na verdade não é bem uma pergunta, a gente pede para deixar dicas aqui. Você já deu várias dicas Sim. maravilhosas, mas para você ficar à vontade. Tem gente que indica série, tem gente que indica Aqui tá música. subindo em cima do tripé, peraí. Acho que até ela tá falando assim, acabou, gente. Acabou, gente, chega, chega. É. Dica de qualquer coisa, de um filme, de uma frase, Sim. de um pensamento, o que você quiser deixar pra galera aí. Nossa. A gente não avisa antes pra exatamente pegar de surpresa pra ver é o que vem na mente, assim, o que. Pode ser um livro, um Eu acho, filme. não, assim, eu acho que tem uma frase que eu acho muito boa, que Oh, resume isso tudo que a gente falou. Não é pra você comer, oh, meu amor. Deus. Tá com Ela fome. quer comer, é um negócio da luz. Que é sobre meditação, que a monja, que dessa última vez coordenou os meus estudos, que ela fala assim, meditação é para você desenvolver clareza. A paz é um bônus. Aí, ó. Olha, Bom, fica aí bom. o pensamento pra vocês que estão vendo, é Eu verdade. acho que é isso, porque isso fala, resume tudo sobre a Tudo. responsabilidade, sobre o poder, sobre a ação e reação, né? Sobre essa compaixão em relação a você mesmo. É tipo isso, assim, a meditação é para você desenvolver clareza, a paz é um bônus. Perfeito, perfeito. Então é com esse pensamento aí e com esse papo maravilhoso que a gente teve hoje, que a gente vai encerrando aqui mais um papo. Eu queria já de antemão agradecer o Rafinha mais uma vez por mais um episódio incrível que a gente está fazendo. Muito obrigado, Vanessa. Assim, sem palavras, por agradecer pela atenção que você deu. A Sim. Luma também, eu vi que estava por aí. Muito obrigado por toda a atenção que deu pra gente, suporte, essa troca foi incrível. Queria agradecer o chat que tá também super ali comentando, movimentado, a Sim. galera tá adorando e sempre presente aqui, isso é muito gostoso. E antes de dar os recados finais falando do nosso jeito, eu vou passar a palavra para Rafinha e para Vanessa também se despedir.
Eu só quero agradecer ao chat, que veio aqui bastante gente hoje. É gostoso quando a gente tem esse feedback da galera. E agradecer principalmente a Vanessa por ter cedido um tempinho na agenda dela. Acho que conhecimentos muito ricos. Falou muita verdade para mim, pelo menos. Aqui em off eu já vou querer saber como é que eu faço para me tornar um aluno, se é que eu posso dizer assim. Vamos praticar na quinta-feira. Espero todo mundo. Aí, Sim, ó. sim. E é muito gostoso, né, a gente ter esse tipo de ajuda, né? Como eu falei para você, Vanessa, tô me encontrando ao longo da minha jornada, passei por algumas coisas parecidas que você falou em relação a trabalho, a dificuldade para lidar com pressão. E é bom a gente encontrar alguém que tem clareza e sabe apontar um norte. Fica um pouco mais fácil a trajetória, né? Que muitas vezes a gente sente que eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, mas com muita insegurança, porque você não sabe se você está indo certo ou não. Então, acho que é um papel muito importante na sociedade que você exerce e que, bom, só agradecer mesmo todo o carinho, tudo que você falou aqui com a gente hoje. E deixar aí para você se despedir. Eu agradeço, enfim, de coração. Eu faço, na verdade, isso realmente é um propósito que virou um trabalho e que eu não enxergo mais como um trabalho, mas no fundo eu compartilho a minha investigação pessoal, né? Porque isso que eu falei, a gente tem a mesma mente, as mesmas questões e eu acho que essa é a verdade do meu trabalho que vai consolidando essa rede e essa troca, esse crescimento da gente junto, né? Com o passar do tempo. Então, vamos fazer outros papos. Na Sim. quinta-feira vai ter essa prática sobre como lidar com as emoções difíceis. A partir de amanhã eu vou colocar o link lá no Instagram para as pessoas se inscreverem. Qualquer dúvida é só me escrever. Tem o podcast da Meditante Urbana, que tem essas 10 meditações que dão uma boa conta desse processo inicial da meditação, sabe? E qualquer dúvida, gente, me escrevam. Estou sempre postando lá também dicas de livro, coisas assim. Então, enfim, vem que a gente vai construindo juntos aí. Maravilhoso. E a gente vai botar, lembrando também o pessoal que esse vídeo aqui, que a gente está fazendo ao vivo na Twitch, ele vai subir para o YouTube. Daqui a pouquinho mesmo eu já vou estar baixando, começando a subir lá no canal. E aí, quando estiver pronto, eu já subo lá no Instagram, marco com a Vanessa para ela poder compartilhar para a galera. Eu acho que bacana poder compartilhar, né, esse tipo de conversa também Sim, que sim. muita gente não consegue ver ao vivo, mas depois vai lá no YouTube e assiste. E hoje teve bastante aprendizado. A gente vai deixar todas as redes da Vanessa também lá, no Spotify, no Instagram e todos os contatos ali no YouTube também, no canal do YouTube. E quem quiser entrar em contato, a Vanessa está super aí disponível e eu acho que vai ser incrível. Então, gente, muito Obrigada. obrigada. Tenha uma boa semana para vocês, um Bom ótimo final de domingo. semana. E semana que vem a gente está aí. Grande beijo para vocês. Valeu, Beijo. pessoal. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.